Vamos começar então. Hoje é constitucional, habeas data. Vamos começar uma leitura rápida da Constituição. O Carlos hoje foi para BH, não vai poder acompanhar a gente. Um abraço para o Carlos. Quem acompanha a gente já sabe como funciona. Quem não acompanha, vou pedir licença para quem acompanha para explicar rápido. É um grupo de estudo, uma reunião que a gente faz para a leitura de lei, que é algo mais chato, mais maçante. Lendo em grupo fica mais fácil. A prova normalmente é letra de lei, 60% dela, 65%, então é necessário, tem que ler, não tem jeito. Para quem quer passar o ponto de partida é lei. Não adianta ficar sonhando em fechar a doutrina, porque primeiro que ela é muito grande, você não vai conseguir revisar. A lei você consegue fechar rápido e revisar. E você vê nas questões que 65% é lei, 30% é jurisprudência e 5% é doutrina, então não vale a pena. A gente vai fazer habeas data hoje. E é isso, vamos lá? Vamos começar? Vamos começar. Começando pela leitura aqui da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. E inciso 72, que é mais específico. Conceder-se-á habeas data, letra a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. A linha B, para retificação de dados, também conceder-se-á habeas data, então, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, agora a gente vai para a Lei 9.507 de 97, que regula o direito de acesso à informação e disciplina o rito processual do habeas data. Artigo 1º, parágrafo único. Considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou possam ser transmitidas a terceiro ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. Artigo 2. O requerimento será apresentado ao órgão ou entidade depositária do registro ou banco de dados e será deferido ou interferido no prazo de 48 horas. Parágrafo único. A decisão será comunicada ao requerente em 24 horas. Artigo 3º. Ao deferir o pedido, o depositário do registro ou do banco de dados marcará dia e hora para que o requerente tome conhecimento das informações. Artigo 4º. Constatada a inexatidão de qualquer dado a seu respeito, o interessado em petição acompanhada de documentos comprobatórios poderá requerer a sua retificação. Parágrafo 1º. Feita a retificação em no máximo 10 dias após a entrada do requerimento, a entidade ou órgão depositário do registro ou da informação dará ciência ao interessado. Parágrafo 2º. Ainda que não se constaste a inexatidão do dado, sem ter o interessado apresentar explicação ou contestação sobre o mesmo, justificando possível pendência sobre o fato objeto do dado, tal explicação será anotada no cadastro interessado. 7º. Conceder-se-á habeas data 1. Para assegurar o conhecimento de informação relativa à pessoa do impetrante, constante do registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, tem que ser da pessoa do impetrante e tem que ser registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Atenção, STJ. A jurisprudência dessa corte não admite o emprego do habeas data como meio de obtenção de cópia de autos do processo administrativo disciplinar, em que o autor figure como implicado. Portanto, tal propósito não encontra abrigo no que se dispõe o artigo 7º, inciso 1 da Lei 9.507. Está aí no âmbito doutrinário, André Cucinelli Júnior esclarece não caber a utilização de habeas data para assegurar ou ter vista processo administrativo, sobretudo os de natureza investigatória,
pois nessa hipótese o direito supostamente violado diz respeito ao ao devido processo legal. Não diz respeito à parte, diz respeito ao devido processo legal. Atenção, é matéria de repercussão geral. O habeas data é garantia constitucional adequada para a obtenção dos dados concernentes ao pagamento do tributo do próprio contribuinte constante dos sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais. No caso concreto, o STF reconheceu que o contribuinte pode ajuizar habeas data para ter acesso à informação relacionada consigo e que estejam presentes no sistema SINCOR da Receita Federal. O SINCOR, Sistema de Conta Corrente da Pessoa Jurídica, é um banco de dados da Receita Federal, no qual ela armazena as informações sobre os débitos e créditos contribuintes, pessoas jurídicas, o banco de dados mantido pelos órgãos fazendários. Inciso 2. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Essa cai muito, ó. Desde 2009 vem caindo. Os últimos foi TJDFT, MP Bahia, MPC Santa Catarina, PC RO, DPE Bahia, MP São Paulo, MP Rio de Janeiro, MPMS, Cartório TJ São Paulo, TJ Roraima. Aqui cai muito. Então, de novo, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Três, para anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Artigo 8º. A petição inicial, que deverá ser preenchida com os requisitos do artigo 282 a 285 do Código de Processo Civil, será apresentada em duas vias e os documentos que instruírem da primeira serão reproduzidos por cópia na segunda. Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova 1. Da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 dias sem decisão. Dois dados que ela tem que ser instruída no inciso 1, recusa da informação ou mais de 10 dias sem qualquer decisão, 10 dias. 11, da recusa em fazê-lo a retificação ou no decurso de mais de 15 dias sem decisão. Então, recusou fazer a retificação, o prazo já não é mais 10 dias. Aqui o decurso é 15. Então, da recusa em fazer a retificação ou mais de 15 dias sem decisão. Ou 3, da recusa em fazer a anotação, a que se refere o parágrafo 2º do artigo 4º, ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. De cima é retificação, embaixo é anotação, mas os dois são recusa. Quando tem recusa, é 15 dias. No 10 dias é também recusa, mas daí é acesso à informação. Quando for retificação ou anotação, é 15 dias, lembrar disso. 9º, ao despachar inicial, o juiz ordenará que se notifique o coautor do conteúdo da petição, entregando-lhe a segunda via apresentada pelo impetrante, com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações que julgar necessária. Artigo 10º, a inicial será desde logo indeferida, quando não for caso de habeas data, ou lhe faltar algum dos requisitos previstos nessa lei. Parágrafo único. Do despacho de indeferimento, cabe o recurso previsto no artigo 15, que negou o habeas corpus, cabe apelação. Artigo 11º, feita a notificação ao serventuário em cujo cartório ocorra o feito, juntará aos autos cópias autênticas do ofício endereçado ao coator, bem como prova da sua entrega, ou da sua recusa, seja de recebê-lo, seja de dar recibo. Artigo 12. Fim do prazo a que se refere o artigo 9º, e ouvido o representante do MP dentro de 5 dias, os autos serão conclusos ao juiz para a decisão a ser proferida em 5 dias. Artigo 13. Na decisão, se julgar procedente o pedido, o juiz marcará a data e horário para que o coator 1. Apresente
ao impetrante as informações a seu respeito, constante do registro ou banco de dados. Ou 2, apresente em juízo a prova da retificação ou da anotação feito nos assentamentos do impetrante. Artigo 14. A decisão será comunicada ao coator por correio, com aviso de recebimento, ou por telegrama, radiograma ou telefonema, conforme o requerer o impetrante. Parágrafo único. Os originais, no caso de transmissão telegráfica, radiofônica ou telefônica, deverão ser apresentados à agência expedidora com a firma do juiz devidamente reconhecida. Artigo 15º. Da sentença que conceder ou negar o habeas data, cabe apelação. Concedeu ou negou, cabe apelação. Parágrafo único. Quando a sentença conceder o habeas data, o recurso terá efeito meramente devolutivo. É meramente devolutivo, não tem suspensivo. Artigo 16º. Quando o habeas data for concedido, o presidente do tribunal a qual competir o conhecimento do recurso ordenar ao juiz a suspensão da execução da sentença, desse seu ato caberá agravo para o tribunal que o presida. Caiu aqui no TJ Ceará em 2012. Não há o denominado reexame necessário no procedimento de habeas datas. Atenção, não há previsão na Lei 9.507/97. Entretanto, apenas para fins de aprofundamento do tema, o artigo 16 desse mesmo diploma legal prevê que, quando o habeas datas for conhecido e o presidente do tribunal ao competir o conhecimento do recurso ordenar ao juiz a suspensão da execução da sentença, desse seu ato cabe agravo ao tribunal que o presida. Atenção, 2, STF e STJ. O prazo para a Fazenda Pública interpor agravo interno e suspensão de liminar é de 15 dias e deve ser contado em dobro. O prazo, STJ, o prazo para a Fazenda Pública interpor agravo interno e suspensão de liminar é de 15 dias e deve ser contado em dobro. O STF, por outro lado, o pensamento do STF é que não se aplica o prazo em dobro. Artigo 17º. Nos casos de competência do STF e dos demais tribunais, caberá ao relator a instrução do processo. Artigo 18º. O pedido de habeas data poderá ser renovado se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito. Artigo 19º. Os processos de habeas data terão prioridade sobre todos os outros atos judiciais, exceto habeas corpus e MS. Na instância superior, deverão ser levados a julgamento na primeira sessão, que se seguir a data em que, feita a distribuição, foram conclusos ao relator. Então, o habeas datas, ele tem prioridade sobre todos os outros, exceto ao habeas corpus e o MS. Na Lei de Mandato de Segurança, a gente viu que ele tem prioridade sobre todos os outros, exceto o habeas corpus. Para artigo 20. No parágrafo único, o prazo para conclusão não poderá exceder 24 horas a contar da distribuição. Artigo 20. O julgamento de habeas data compete: 1. Originalmente, ao Supremo Tribunal Federal, contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara do Deputado do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. B. STJ, contra atos de ministro de Estado ou do próprio Tribunal. C. TRF, contra ato do próprio Tribunal ou do Juiz Federal. D. Juiz Federal, contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. E. Tribunais estaduais, segundo o disposto na Constituição do Estado. F. Juiz estadual, nos demais casos. 2. Em grau de recurso, STF, quando a decisão denegatória for proferida em única instância pelos tribunais superiores. Então, tem que ser denegatória e proferida em única instância pelos tribunais superiores. Daí é em grau de recurso para o STF. B. Ao STJ, quando a decisão for proferida em única instância pelo TRF. C. Aos tribunais regionais federais, quando a decisão for proferida por juiz federal. D. Aos tribunais estaduais e do DFT, conforme dispuser a respectiva Constituição e lei que organiza a Justiça do Distrito Federal. 3. Mediante recurso extraordinário ao Supremo Federal, nos casos previstos na Constituição. Artigo 21. São gratuito o procedimento administrativo para acesso à informação e retificação de dados e para anotação de justificação,
bem como a ação de habeas data, então é gratuito. Artigo 22, terminou. Eu achei interessante, e comentar aqui antes do Paulo falar o que ele achou mais interessante, eu acho que tem grande chance de cair essa parte aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu já vi cair em prova alguma coisa parecida, só chamar atenção. É esse artigo aqui. O artigo 7. Quando que concede-se ao habeas data? Então, é para assegurar o conhecimento das informações relativas à pessoa do impetrante. Tem que ser a pessoa do impetrante. Se não for dele, você vai utilizar o mandado de segurança, porque o mandado de segurança ele é substituto, né? Quando não cabe a HC e nem cabe a HD, você utiliza ele. Você não vai poder utilizar ele de cara se cabe algum desses dois. Constante do registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, tem que ter o caráter público. Essa parte aqui eu não conhecia, que ele não admite no processo administrativo disciplinar, porque nesse caso você está violando o devido processo legal, muito mais do que o direito à informação. Mas quando o autor ali fala, quando o autor figura como parte lá no PAD, né? Que fala assim, a jurisprudência dessa corte não admite o emprego do habeas data como meio para obtenção de cópia de autos do processo administrativo disciplinar em que o autor figure como implicado, porquanto tal propósito não encontra abrigo no que dispõe o artigo 7º 1 da Lei 9.507. O 2, também interessante, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso. Então, você tem a opção de fazer por algum processo sigiloso, judicial ou administrativo. Se você não preferir, também cabe o HD. E, por fim, para anotação dos assentamentos interessados, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável, e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Tem algum comentário, Paulo? Alguma coisa chamou atenção? Sim. Me chamou atenção esse artigo 4º, que fala que, voltando lá no artigo 4º, o parágrafo 2º, olha lá, ele é o caso de retificação. O caput fala lá, constatada a inexatidão de qualquer dado a seu respeito, o interessado poderá requerer sua retificação. E o parágrafo 2º é interessante porque, ainda que não se constate uma exatidão no dado, se o interessado apresentar uma explicação ou contestação sobre esse dado, justificadamente, essa explicação deverá ser anotada no cadastro do interessado. Fala assim, no final lá, tal explicação será anotada no cadastro do interessado. E isso é reforçado lá no artigo 8º, que a autoridade tem 15 dias para fazer essa anotação. Caso contrário, cabe habeas data. Interessante. Porque ainda que não... Isso aí é muito interessante, porque fala assim, se não tiver inexatidão, ainda assim cabe o HD por o habeas data para a hipótese de anotar a explicação que foi dada ali sobre aquele dado. E esses prazinhos é interessante, né? Porque você tem um de 10 dias que é para o acesso. Então, para acessar, que é o primeiro passo, é 10 dias. Agora, os outros dois, quando eu estou mexendo, eu estou fazendo a retificação ou anotação, o prazo já vai para 15. Uhum. Mas é isso. Então, não tem muito outros detalhes, não. Você vê que ela cai, todos os artigos, quase todos os artigos, incisos, estão marcados aí com várias anotações de concurso. Então, é uma lei que sempre está sendo cobrada, né? E precisa ser revista, né? Então, a gente estudou hoje, daqui uma semana,
quer ler a lei, só ler, está preguiça de ler a lei, rever essa reunião e Exatamente. importante relembrá-la, né? Para não ter dúvida na hora de marcar a questão correta. Vai ser um videozinho rápido aí, em 5 minutinhos você revê. Isso aí. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço a todos, fiquem com Deus.